Boa noite, meus irmãos. Privilégio estar aqui com vocês. Obrigado, Uriel, pelo convite. Meu tema é como podemos instruir os nossos filhos em um mundo de gêneros. E o tema se tornou urgente depois que as questões de gênero, as questões sobre feminismo e a subversão da identidade, elas que foram tratadas num livro chamado Problemas de Gênero, da filósofa e professora de literatura da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, a Judith Butler, elas deixaram de ser um tópico ali tratado em 1990 e passaram a mover toda a cultura pop, a educação, a filosofia, passaram a mover a nossa casa. Como que a gente sai desse emaranhado? Parece que essa discussão é uma discussão perdida hoje em dia. Parece que ela é o quadro de referência que a gente se move. Problemas de gênero foram tão assimilados que hoje parece que o que nos resta é exatamente isso, pensar como é que a gente vai instruir os nossos filhos dentro desse quadro de referência. Então, como que a gente faz dado esse estado de coisas? E o que eu quero fazer com vocês hoje é reintroduzir um conceito nessa discussão que pode desarticular essa subversão, como também ajudar vocês a instruir os filhos da aliança, seus irmãos da igreja, te ajudar. Eu quero falar como que os corpos importam. Pense nesse tema, como que os corpos importam. Esse é um título de um outro livro da mesma filósofa, Judith Butler, Bodies That Matter, de 1996. Escrito, então, 6 anos depois dela lidar com as críticas que ela recebeu. 6 anos, recebendo a mesma pergunta. Ela fala no prefácio do livro: e quanto à materialidade dos corpos, Judy? E ela fala que essa crítica incomodava muito ela, porque essa adição do Judy, como um esforço de desalojar o Judith, que era mais formal, para lembrar da vida corporal. Eu estou lendo uma citação do livro que não poderia ser teorizada à distância, como que ela sendo obrigada a trabalhar e ser trazida de volta à vida corporal, a ser considerada, afinal, mais real, mais urgente, inegável, como que os corpos importam. Quem sabe um pouco de inglês sabe que matter é uma palavra que significa tanto matéria, quanto também importa e como também questão. E a Judith Butler, apesar de ser uma filósofa, ela é professora de literatura. Ou que talvez alguém tivesse esquecido de ensinar a ela, palavras dela, os fatos da vida. Durante 6 anos, a performatividade de gênero, que ela trabalhou no seu livro Problemas de Gênero, foi questionada pela materialidade dos corpos. E eu gostaria de enriquecer essa discussão hoje com um texto bíblico, importantíssimo para a materialidade dos corpos, mas pensado em sua sacramentalidade, do corpo, do culto e da nova criação. É o texto do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 17 até o 34. Você deve conhecê-lo muito bem. Eu gostaria de ler com vocês. Mas nisso que agora vos prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, mas sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E até é necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem, porque, quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? O que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los?
Nisso, certamente, não posso elogiá-los, porque o que eu recebi do Senhor, o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine-se a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, que coma em sua casa, a fim de que vocês não se reúnam para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando eu for aí. Apesar desse texto ser um texto muito conhecido de nós, ele é, às vezes, mecanicamente instrumentalizado, porque a gente não tem muito claramente o seu contexto, e então a gente se perde na sua mensagem. E em um tempo em que a gente ouve tantas pessoas dizendo: isto não é o meu corpo, esse texto nós lemos o Senhor dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. O contexto em que o apóstolo Paulo escreve isso é para uma igreja que ele conhecia muito bem, dado suas viagens missionárias ali, a partir de informações que ele tinha recebido de uma igreja totalmente fraturada por divisões, e que eram divisões internas e também quanto a respeito a ele mesmo, que ele resolve nos primeiros 4 capítulos da carta, ali as divisões daqueles que se diziam de Paulo, outros de Pedro, outros se diziam os espirituais, guardem esse adjetivo. Depois, no capítulo 5, no capítulo 6, ele trata sobre os litígios, a disciplina também de ali uma imoralidade sexual, lembrem-se disso. E depois ele trata de questões pontuais que ele recebeu, do capítulo 7 até o capítulo 16. Dentre essas questões, ele trata sobre casamento e questões correlatas, do capítulo 7. Ele fala sobre comidas sacrificadas a ídolos, que eles então participavam ali, do capítulo 8 até o capítulo 11, e ali ele já começa a falar sobre participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Em seguida ele fala sobre homens e mulheres na igreja, no capítulo 11, quando ele começa a falar sobre isso, a partir do versículo 2 até o versículo 16, e aí então ele entra nos abusos da ceia do Senhor. Então Paulo acabara de falar sobre homens e mulheres na igreja, ou se vocês preferirem, sobre gênero, aonde ele os elogia, são questões de culto, e aí ele entra e fala, quanto a isso, ligando as questões, ele fala, isso eu não os elogio. Porque esse segundo bloco, ele volta a falar sobre questões da mesa do Senhor. Antes, eles tinham se colocado nessa questão da sua tolerância. Primeiramente, era tolerância quanto? Uma tolerância que Paulo censurara, porque era uma tolerância quanto à sua liberdade, a liberdade de poder comer qualquer coisa, e Paulo o censura quanto aos fracos, e agora ele vai censurá-los quanto aos mais pobres. E o contexto é que eles estavam seguindo padrões muito comuns ali do Antigo Oriente Próximo, de que um anfitrião chamava as pessoas para se reunir nas casas. Nós precisamos nos lembrar que as pessoas não se reuniam em igrejas dessa forma. Você pega Atos, capítulo 18, um patrono recebia as pessoas na sua casa, quem tinha a casa maior. Atos, capítulo 18, versículos 6 e 7, fala ali da igreja de Corinto, inclusive. E a disposição da mesa
seguia padrões de costumes sociais, hierarquia social. Então comia primeiro quem era mais rico e comia por último quem era mais pobre. Vocês lembram do Senhor Jesus falando sobre isso em Lucas capítulo 14? Se você chegar numa festa, não se sente numa posição de honra, se sente numa outra posição, espere ser chamado. Vocês se lembram disso? Isso era o padrão. Só que quando o apóstolo Paulo fala de que a mesa é do Senhor, significa que ele é o anfitrião. Então eles não podiam reproduzir esses padrões sociais. Só que era isso que estava acontecendo. De tal maneira que as pessoas chegavam ali, não esperavam as outras, comiam tanto de tal maneira que uns passavam fome, porque chegavam tarde, muitos deles eram escravos, mas eram membros da igreja. Eles demoravam para chegar porque estavam trabalhando, e quando chegavam os outros já tinham comido, já tinham bebido tanto que estavam embriagados, e outros passavam fome. O apóstolo Paulo termina essa primeira parte dizendo assim: vocês não têm casa para comer? Porque para se reunir dessa maneira, vocês estão se reunindo para pior. Não serve. Vocês não estão discernindo o corpo. A reunião de vocês estão até se reunindo, mas desse jeito é melhor ficar em casa. Vocês não estão diferenciando, e prestem atenção nisso, do que vocês estão comendo e bebendo, porque essa mesa não é igual às outras mesas. Ele já tinha tratado sobre outras mesas, e não é igual a essa mesa. Essa é a mesa do Senhor. O adjetivo que ele usa aqui, do Senhor, no original, ele aparece 2 vezes em todo o Novo Testamento, aqui em Apocalipse, no capítulo 1. Isso é raro, ele está chamando a atenção dos seus leitores. O banquete do amor estava se transformando em um meio para humilhar e ferir irmãos mais pobres, diz o Charles Hodge no seu comentário de 1 Coríntios. O culto, o corpo de Cristo e a criação estavam sendo embaçados por uma falsa noção de liberdade, de ser a mesma coisa, de seguir os mesmos padrões, associado a uma despreocupação. E como é que ele lida com isso? Aí ele termina essa parte, então, falando assim: porque o que eu recebi, eu vos entreguei. Aí vem uma parte mais prescritiva. Ele, então, vai falar e nos ensinar a discernir o corpo. Eu quero que vocês prestem atenção quanto a isso. Essa epístola foi escrita antes de qualquer um dos evangelhos, em termos temporais. É um documento mais novo no Novo Testamento do que os evangelhos, a data. Então significa que essa aqui apresenta o relato mais antigo da instituição da ceia do Senhor, que combina trechos dos evangelhos. Então tem coisas aqui que são pedaços do que fala Mateus, do que fala o evangelista Lucas, e tem trechos, inclusive, exclusivos. O pedaço do versículo 26, até que ele venha, que é uma parte escatológica, que ajuda a gente a olhar para a mesa do Senhor e olhar para frente, não só como algo que Cristo fez por nós, mas algo como o que ela significa sobre, escatologicamente, para onde ela vai, para onde ela nos leva. É algo exclusivo do relato do apóstolo Paulo. E ele começa com termos técnicos da tradução judaica. Paulo é um judeu e ele está nos ajudando a entender como isso significa em termos judaicos. Por que isso é importante? Porque quando eu falo para vocês que a gente vai falar do corpo e dos sacramentos, uma visão sacramental do corpo, isso diz muito respeito ao que o reverendo Augustus falou aqui mais cedo, sobre essa tendência de um deslumbrar da tradição, principalmente da história do dogma, de remontar as influências platônicas, neoplatônicas, médio-platônicas e achar que sacramentalidade diz respeito a essas influências gregas. E o que Paulo faz aqui é usar termos técnicos da tradição judaica sobre receber e passar adiante a tradição. O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. Ele não está construindo a sua visão religiosa, não é uma percepção subjetiva dele sobre o que é a ceia, não é uma percepção mística. O que eu recebi, eu entreguei para vocês. Que na noite em que ele foi traído, na noite em que ele foi entregue, um senhor que foi traído, ele tomou um pão, tendo dado graças, tendo agradecido, não tendo lamentado, observe, era um ato de gratidão, por isso que é uma celebração, não é um lamento, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Um pão partido, não é um pão inteiro, um pão partido, é o meu corpo, depois de ter dado graças. Cristo denomina um pão partido
como o meu corpo. O que isso significa? E como que isso enriquece a nossa compreensão de materialidade e como que isso ajuda os nossos filhos, eu e você, a nos orientarmos numa época de discussão de gêneros. Existem muitos teólogos contemporâneos que dizem que Calvino, e eu estou evitando aqui ficar o tempo todo falando, Rod, Calvino, tá, fulano e tal, porque o tempo é pequenininho, né? Dizem que o Calvino desenvolve aqui uma teoria da realidade, na filosofia a gente chama isso de ontologia sacramental. O que é um sacramento? Ele fala que Jesus aqui, ele aplica um sinal visível, o pão, ao seu corpo e dá nome a essa realidade significada. E por que ele faz isso? E por que enriquece isso, essa compreensão do corpo? Atenção nisso aqui. Atenção. O nome da realidade significada, o corpo dele, não é dado ao pão só porque o pão ilustra o corpo de Cristo. Não é uma ilustração. Calvino fala que não é uma figura, não é uma ilustração. Não é isso. Mas antes, é um símbolo por meio do qual a realidade é confirmada. Então, não ilustra o corpo de Cristo. O pão que você, todos os domingos que participa da ceia, ele não ilustra o corpo de Cristo, ele confirma o corpo de Cristo. O que isso significa? É que não pode ser trocado por outras comparações que não foram instituídas por Cristo, porque senão seriam figurações vazias. É por isso que não pode substituir o pão por tapioca, não pode substituir o fruto da videira por cachaça, não pode. A instituição confirma. É um sinal visível de uma realidade. E o Novo Testamento não chama isso de sacramental, mas chama isso de espiritual. Nós ouvimos aqui sobre cânticos espirituais. É uma palavra que aparece 26 vezes no Novo Testamento só. É pouco. De várias coisas que não troca a substância delas. O que é um cântico espiritual? Ele é cantado. Ele não tem uma forma, uma substância diferente. O pão também, ele fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão. Ele não fala, coma o corpo. Pão é pão. Não tem uma transubstanciação, não se muda e mantém só uma aparência, porque senão Deus estaria nos enganando, diz o Calvino. Isso seria o erro oposto. Enquanto os coríntios estavam simplesmente falando, isso aqui é um pão igual, a gente come igual, todo mundo come, o nosso erro seria o oposto. Não, isso aqui é uma coisa espiritual totalmente diferente, é um outro pão. É por isso que as nossas crianças comem. Depois que o culto encerra, o pessoal fica comendo, os meninos ficam comendo depois. Posso lá comer, tomar? Pode, que é pão, é vinho, é suco. Mas por que isso importa? Por que é uma realidade? Não pode ser uma falsa aparência, não pode ser um simulacro, porque tem que ter correspondência com a realidade. Para representar o verdadeiro corpo de Cristo, que nos é oferecido como alimento, nutrição, e não só aparência de pão. Isso importa, porque a matéria importa. Os coríntios estavam agindo como se aquilo não importasse. E qual que era a consequência disso? Porque isso é um sacramento. Isso é o que é uma teoria da realidade sacramental. É por isso que no capítulo 10 ele fala que o maná era um alimento espiritual. Que a rocha de onde Israel e os pais beberam era espiritual. E os saciou no deserto. É porque não são só figuras nuas, formas externas. Porque Deus não nos enganaria. Porque Cristo estava presente ali, um sinal visível de uma realidade. O que isso significa de maneira prática, para a gente concluir? Os coríntios e nós, numa era de gêneros, nós temos um problema de perceber, de discernir, de diferenciar, que eles estavam envolvidos numa coisa real. Com o seu comportamento, eles estavam perdendo a realidade. A realidade deles estava mais pobre. A realidade deles estava mais embaçada, parca. E por isso, por causa disso, eles estavam assimilando padrões
pagãos. As reuniões deles pareciam com as reuniões do mundo ao redor deles. Eles estavam assimilando os quadros de referência ao redor deles. Então era melhor eles permanecerem na casa deles, era melhor eles não cultuarem, porque eles não estavam discernindo o corpo, eles não estavam discernindo o corpo de Cristo e a igreja, discernindo o que era ser um corpo. Eles participavam de um banquete que não os alimentavam, e o apóstolo Paulo falou, eles estavam desprezando a igreja e envergonhando os seus irmãos. Enquanto que por trás de um culto idólatra não tem nada, lembra que no capítulo 10 ele fala, o que é um ídolo? Um ídolo é um nada, porque não existe um falso Deus. O que é um falso Deus? Nada, não tem realidade por trás dele. Então quem participa de uma mesa de um ídolo, participa de nada. Cultuam o quê? Tem comunhão com o quê? Com um demônio. Agora quem participa da mesa do Senhor, participa da realidade. Eles estavam perdendo a realidade. Então, quem come de maneira indigna, torna-se culpado do corpo e do sangue. E desprezar a igreja, desprezar o corpo, não discernir o corpo, tinha consequências também físicas. Veja que ele sempre fala de ficar doente, de ficar fraco e de morrer, as consequências. E antes ele tinha falado da disciplina daqueles que foram entregues o corpo, no capítulo 6, daqueles que tinham comunhão com demônios no seu corpo, e daqueles que também de beber e glorificar, se bebemos, se comemos, façamos tudo para a glória do Senhor. Veja como o nosso corpo importa. Veja o que nós temos para ensinar para os nossos filhos, uma teologia do corpo. Veja o que significa instruir os nossos filhos numa era de gênero, desencarnada. Por que eles falam que isto não é o meu corpo? Porque não importa, mas os corpos importam. Para terminar, o Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta 170, ele fala, como que a gente se alimenta do corpo e do sangue de Cristo dignamente? Desde que o corpo e o sangue de Cristo não estão nem corporal e nem carnalmente presentes, é a resposta, no, com ou sob o pão e o vinho na ceia do Senhor, mas sim espiritualmente, a presença espiritual de Cristo. A fé do comungante, não menos verdadeira e realmente do que estão nos mesmos elementos dos seus sentidos exteriores, é tão real e verdadeira quanto os sentidos exteriores. Assim, os que dignamente participam do sacramento da ceia se alimentam do corpo e do sangue de Cristo, não de uma maneira corporal e carnal, mas espiritual. Contudo, verdadeira e realmente, visto que pela fé recebem e aplicam a si mesmo o Cristo crucificado e todos os benefícios de sua morte. Assim, a gente anuncia, como o Senhor Jesus falou, até que Ele venha. Esse é o anúncio, essa é a participação. E é assim que a gente vai passar a ensinar os nossos filhos no culto, onde eles puderem participar, materialidade, sacralidade, como que o corpo importa e que eles não podem abrir mão disso sem perder a realidade, sem empobrecer sua experiência do real com Cristo e sem, com isso também, fazer com que a própria esperança deles, até que Ele venha, também não seja empobrecida. Deus te abençoe. Obrigado.